Olá, bom dia. Hoje nós estamos no quinto dia da oração intercessória, né? São 40 dias que nós vamos orar para clamar para Deus por graça, por misericórdia, por perdão e por livramento, né? Nesses 10 primeiros dias nós estamos clamando especificamente por cura e libertação, né? Então nós estaremos buscando Deus para que Ele intervenha nessa situação. A direção que Deus me deu é para que nós usemos a oração intercessória. Amém? Existem vários tipos de oração. Existe oração de repreender o mal, existe oração de determinação, onde você exerce a autoridade que Deus te deu, e existe oração intercessória. A oração intercessória, como eu já falei em outros momentos, ela é muito poderosa e importante para que o cristão a utilize, tá? Não apenas em momentos de desespero, mas constantemente. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, dizia que ele, como quem se colocava de joelhos diante de Deus, como quem tomava o nome de toda a família para orar por todos. E então, nós também, como família da fé, como filhos do Deus Altíssimo, também devemos exercer a oração intercessória, né? Veja bem, Paulo era um apóstolo que chegou à maturidade da fé ainda aqui na terra. Amém? Ele é um apóstolo que escreveu várias epístolas. Ele utilizava a oração intercessória. Então, nós também, da mesma forma, devemos utilizar a oração intercessória, amém? Nós estamos no quinto dia, ok? Serão 40, onde nós vamos perseverar na oração, porque a Bíblia também diz para nós não orarmos um dia sim e o outro não. A Bíblia diz perseverai na oração. Não adianta orar uma vez no ano, não adianta orar uma vez lá, outra cá, nós devemos ser constantes na oração. Nós devemos perseverar na oração, tá? Na oração intercessória, pedindo a Deus misericórdia, clamando a Deus por compaixão e pedindo que Ele intervenha, que Ele proteja, que Ele realize, que Ele cure e que Ele liberta. Amém? Não podemos desprezar a oração intercessória, não. Nós devemos exercer com mais ênfase a oração intercessória. Amém? Nós devemos buscar com mais ênfase a oração intercessória, para que nós possamos nos achegar diante do trono de Deus confiantemente. A palavra de Deus também diz que nós devemos nos achegar diante do trono da graça com confiança. Mas como nós vamos fazer isso se nós não tivermos fé, se nós não estivermos cheios da palavra de Deus e se não exercermos a oração intercessória com constância, com perseverança? Amém? Então vamos ver o versículo tema de hoje, que está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 16 e 17, que é a oração de Ana. Ana clamava a Deus, implorava a Deus porque ela tinha duas questões na vida dela. Ela queria muito ter um filho, mas ela era estéril. E também, ainda assim, ela tinha a Penina que constantemente provocava ela por isso, né? Constantemente provocava ela, seja por inveja, por competição, constantemente ficava provocando, o que acrescentava tristeza ao coração de Ana. E quando ela se sentiu, né, no momento em que ela se sentiu incapaz, no momento em que ela se sentiu constrangida, provocada, o que ela fez? Ela exerceu a oração, o clamor, ela foi diante de Deus pedir para que Deus interviesse naquela situação. E qual foi a resposta de Deus? O profeta Samuel. Vocês viram o poder da oração intercessória? Um profeta que estabeleceu o primeiro rei de Israel. Tá? Um profeta que estabeleceu 2 reis, que estabeleceu um rei, depois um rei, estabeleceu outro rei. Ela não teve qualquer filho. A resposta do clamor dela não foi qualquer resposta. Definitivamente não foi qualquer resposta. A oração do clamor dela foi uma resposta muito forte. Né? Ela não recebeu... Ela clamou por um filho, mas ela recebeu muito mais do que um filho. Recebeu um profeta. Né? Um profeta que instituiu 2 reis de Israel. O primeiro rei de Israel instituiu e depôs,
e instituiu o segundo rei de Israel, Davi, que hoje é conhecido no mundo todo onde é pregado o evangelho, todo mundo sabe quem é o rei Davi. Pois bem, foi o filho de Ana que instituiu ele. Então a resposta de oração dela não foi qualquer resposta, mas ela exerceu o clamor. Mas ela exerceu qualquer clamor? Não. O clamor de um coração sincero, um clamor de um coração quebrantado. A palavra de Deus diz que coração contrito e quebrantado Deus não despreza. Amém? Deus não despreza coração contrito e quebrantado. Deus não despreza o nosso clamor. Amém? Deus não despreza quando nós vamos de coração quebrantado na presença dele, buscar dele favor, buscar dele intercessão, buscar dele interceder diante dele ao nosso favor, buscar o favor dele sobre nós. Mas contanto que ele olhe para o nosso coração e o que ele tem que enxergar para nos atender. Primeiro, nós temos que estar lavados no sangue do Cordeiro. Ana tinha subido para sacrificar, eles tinham que anualmente sacrificar. No Novo Testamento não é mais necessário o sacrifício de animais, porque o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente, né, para perdoar a multidão de pecados. Ele não perdoa só o meu pecado, ele não perdoa só o pecado dos meus amigos. O sangue de Jesus Cristo é capaz de perdoar os pecados de toda a humanidade presente, passada e vindoura. Ele é sacrifício vivo, né, porque ele ressuscitou, mas ele morreu pelos nossos pecados. E ele está hoje à direita de Deus glorificado, porque nele não havia pecado, embora ele suportou a carga do pecado no meu e no teu lugar. Ele suportou a carga do pecado no meu e no teu lugar. Ele está vivo porque nele não havia pecado. E quando? Desculpa. E quando o sacrifício de Jesus Cristo funciona a nosso favor, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo a nosso favor, ok? Quando nós nos arrependemos, e o que é aceitar o sacrifício de Jesus Cristo? É olhar para o céu e dizer, Deus, eu aceito teu perdão? A palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta. Para você conseguir o perdão de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo, você precisa de duas coisas. A primeira dela é a fé. Fé que entender que você é pecador, que você precisa de perdão, que você não é digno de alcançar o perdão sozinho e que você precisa de Jesus Cristo. Quando você entende que você precisa de Jesus Cristo para ser perdoado e se arrepende dos seus pecados, são as duas coisas, você entende que você precisa de Jesus Cristo, que você é pecador, e você se arrepende dos seus pecados, então você alcança o perdão. O que é esse arrependimento? É dizer eu estou arrependido e continuar nas velhas práticas? Não. É dizer eu estou arrependido e estou deixando as velhas práticas. Tá? Existe o caso de pessoas que têm problemas com vício de drogas, que eles até se arrependem num primeiro momento, mas a força do mal que ainda habita neles faz com que eles fiquem lutando contra aquele mal por algum tempo, né? Ok, pode acontecer, mas a pessoa está lutando contra o mal, ela não está vivendo no pecado, ela está lutando contra o mal. Então sim, ela está buscando se libertar depois do arrependimento. Então é arrependimento. Agora, não é arrependimento e você não recebe o perdão quando você vai na igreja só para pedir um perdão e depois já sai dali com a mentalidade de continuar pecando. Você não vai receber perdão, a sua oração intercessória não vai ser ouvida. Tá? Você tem que entender que quando você pede perdão, você está consciente do erro e quer deixá-lo. Isso é pedir perdão. Não adianta você pedir perdão sem consciência do erro. Não adianta você pedir perdão sem entender que você pecou e que você não quer mais pecar. Tá bem? Claro que a gente, por segurança, pede para Deus, né, às vezes até perdão pelos pecados inconscientes, porque às vezes a gente peca sem perceber. Deus é misericordioso e recebe. Agora, se você sabe que um pecado é pecado, pede perdão pelo pecado, mas não tem a menor intenção de deixar a prática pecaminosa, bom, você não vai alcançar o perdão. Deus é justo. A graça de Deus não é baderna. A graça de Deus não é bagunça. A graça de Deus
é misericórdia dele. Então, quando pedimos perdão, devemos ter junto a intenção de deixar a prática pecaminosa. É assim que Deus nos escuta. Amém? Então, o primeiro passo aqui, ó, Ana, o que ela fez? Ela tinha ido para o sacrifício anual. Então, tanto ela quanto o marido dela haviam feito o sacrifício que naquela época era forma de anualmente se limpar dos pecados. Tá? Hoje basta nós aceitarmos o sacrifício de Jesus Cristo. Não é mais necessário estes sacrifícios de animais, tá? Não é mais necessário nem aconselhado. Né? O cristão não usa esse tipo de prática. Isso era a prática do Velho Testamento. Quem crê em Jesus Cristo não utiliza esse tipo de prática. Amém? Porque ela não é necessária nem aconselhada. Então, o que ela fez? Ela tinha sacrificado, então ela estava purificada dos pecados dela. Tá? Ela estava purificada dos pecados dela. Então, purificada dos pecados dela, ela levantou um clamor a Deus. De um coração sincero, ela se derramou diante de Deus. Ela não foi diante de Deus com historinha, com manipulação, com diz-que-diz-que, com egoísmo, não. Ela foi diante de Deus e derramou o coração dela. Então ela estava purificada dos pecados e derramou diante de Deus a súplica, o clamor. Ela intercedeu diante de Deus para que o favor de Deus viesse sobre ela para que ela alcançasse a graça de um filho. Deus, ao ver a sinceridade e o clamor dela, respondeu, não com qualquer filho, mas com o profeta Samuel, que instituiu o primeiro rei de Israel, Saul, depois Saul instituiu Davi, né? Que acompanhou Israel em guerras contra os filisteus, né? Que deu vitória a Israel, né? Que trouxe o reinado de Davi, um reinado muito próspero sobre Israel. Amém? Então, nós vamos orar, né? Diz aqui, ó, versículo 16 e 17. Eli, quando ele vê a Ana chorando e clamando, ele achou que ela tinha tomado vinho demais, porque ela estava com o coração muito amargurado de espírito. Ela estava com o coração tão quebrantado, mas tão quebrantado, e ela chorava tanto enquanto falava, que ele achou que ela estava bêbada. Mas ela não estava bêbada. Ela estava com o coração tão contrito e chorava tanto, e o clamor dela era tão grande que ele achou que ela tinha alguma coisa de errado com ela. E aí ele foi e confrontou ela e disse assim, ó, já no versículo 15. Porém, Ana respondeu, não, sim. Versículo 14 diz assim, ele disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Né, com quem disse, tu tá bêbada e orando na casa do Senhor. Aí ela respondeu no versículo 15. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Ela estava com o coração quebrantado. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Venho derramando a minha alma perante o Senhor. Versículo 16 e 17, que são tema. Não tenhas, pois, a tua filha por filha de Belial, pois pelo excesso de minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Versículo 18. Ache a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante não era triste. Então, o semblante dela não era triste por quê? Porque ela derramou diante de Deus a súplica dela, ela derramou diante de Deus o clamor dela, e assim que ela derramou diante de Deus o clamor dela, ela já ficou na certeza que foi escutada, ela saiu consolada da oração pela fé que ela tinha de que Deus já havia escutado ela, e mais que escutado, que Deus já havia atendido ela. Amém? Então a gente vê 3 características importantes na oração de Ana. Ela se purificou, ela quebrantou o coração, estava sincero, e ela também já saiu da oração com a fé que a oração estava respondida.
né? O semblante dela já não era mais o mesmo. Ela já estava feliz, ela entrou batida para a oração e saiu vívida, feliz, né? Por quê? Porque ela já cria na oração, ela já tinha fé, ela já tinha certeza que tinha sido atendida, né? Ela saiu da oração com fé que havia sido atendida, amém? Então também é importante a gente orar com fé, né? A oração intercessória não é oração do descrente, não, né? Não é oração de quem não tem fé, não. A oração intercessória é oração de quem tem fé, né? Então, às vezes pensar, quem tem fé determina, quem tem fé repreende. Gente, oração intercessória sem fé, tudo bem, de tanto você falar com Deus, você vai começar a criar fé no seu coração, então isso é ótimo. Mas a oração intercessória, ela é para os crentes, ela é para quem tem fé, ela não é para quem não tem fé, ela é para quem tem fé, né? Não adianta você... Claro que se de tanto você ler a Bíblia e orar, você vai desenvolver mais fé no seu coração. Mas é a oração para quem tem fé, sim. Amém? Então, Deus tem nos dado graça, misericórdia e tem nos atendido, amém? E assim nós devemos orar, né? Nós estamos nesses 40 dias de oração e estamos clamando a Deus pelo seu perdão, pela sua graça, né? Nós sabemos que a oração intercessória funciona depois de nós nos contristarmos diante de Deus, com arrependimento sincero das nossas más obras, tá? É assim que a oração intercessória funciona. Então nós estamos buscando arrependimento dos nossos perdãos para clamar a Deus nesses 10 primeiros dias por cura e libertação. Da mesma forma que Ana foi diante de Deus com o coração quebrantado, né, com o coração sincero, nós também devemos ir diante de Deus com o coração sincero, porque Ele não despreza o coração quebrantado. Né? Deus, apesar de todo o poder, magnificência e soberania dele, Ele não despreza um coração quebrantado. Ele não tapa os ouvidos ao clamor do aflito, nem do pobre, nem do necessitado. Né? Ele não tapa os ouvidos. Ele está sempre com os ouvidos abertos. A oração que nós fazemos com o coração sincero. Né? Ele é o Deus que muitas vezes a gente vê pelo natural, quem clama mais alto ou quem tem mais poder para clamar muitas vezes é mais atendido no mundo natural. No mundo espiritual não é assim. Com Deus não é assim. Né? Deus, ele ouve aquele que clama com mais sinceridade. Ele ouve mais quem clama com mais fé e fé sincera. Né? Ele ouve mais quem se contrista diante dele e põe o coração diante dele do que ele ouviria alguém com poder, mas soberbo. Não que uma coisa esteja necessariamente ligada à outra, não eu tenho poder e soberba, não, uma coisa não está necessariamente ligada à outra, mas estou dizendo que com Deus as coisas funcionam diferente, né? Com Deus as coisas funcionam diferente. Ele olha para o nosso coração e quer buscar sinceridade. Ele olha para o nosso coração e quer buscar temor. Ele olha para o nosso coração e quer enxergar uma fé sincera para que então ele possa nos atender. Amém? Então, assim como Ana clamou, nós devemos clamar. Primeiro nos purificar, depois clamar com sinceridade de coração e no clamor já sair crendo que Deus nos respondeu. Eu me lembro que uma das orações que Deus atendeu mais rápido minha foi uma que eu disse assim para Deus. Eu coloquei diante de Deus aquela situação que naquele momento para mim era difícil. Eu disse para Deus, eu não tenho nem ideia de como... Porque às vezes a gente ora para Deus solucionar uma coisa, mas a gente já sabe qual a solução, a gente só precisa que Ele nos dê a solução. Né? Mas naquele momento eu orei sem sequer saber a solução. Aí eu disse para Deus, eu não tenho nem ideia de qual é a solução que Tu vai trazer. Não tenho nem ideia de como Tu vai resolver isso. Mas eu creio que Tu já resolveu. Eu entrego nas Tuas mãos, eu não tenho nem ideia como isso pode ser feito, como isso pode ser resolvido, como isso pode ser alterado. Nem ideia. Mas eu creio que Tu já fez. Mas eu creio que Tu já realizou. Mas eu creio que Tu és Deus que já atendeu a minha oração.
Eu creio que tu já providenciou, eu não sei o jeito, não sei a forma, não sei quando, não sei onde, mas eu sei que já está providenciado. Eu terminei aquela oração e descansei em Deus. E realmente Deus trouxe solução, tá? De onde eu menos esperava, Deus trouxe solução, tá? Uma solução assim que nem me passaria nem por alto nem por baixo na cabeça. Mas Deus trouxe solução. Quando eu vi a solução, estava na minha mão. Isso é orar com fé, né? Porque eu pedi para Deus uma coisa, né, difícil. Assim, no meu modo de pensar, naquele momento, aquela solução que eu tava pedindo era tão, né, vamos dizer assim, as características da situação não tinham como fechar, eram conflitantes, mas Deus criou uma situação onde que não havia conflito entre o que eu pedi e Deus trouxe. Por que isso? Porque eu criei, mesmo sem eu saber qual era a solução para aquilo, eu creio que Deus ia solucionar. Eu clamei com fé, me entreguei nas mãos dele e ele sabia que ele ia trazer solução. Mesmo sem eu saber qual poderia ser essa solução. E muitas vezes nós oramos, por exemplo, quem tem um filho com problema de vício, né? Quem tem problema de vício, ora a Deus sabendo qual é a solução, a libertação do vício, né? Quem ora a Deus sabe qual é o clamor que vai fazer, né? Mas naquela situação, naquele momento ali, não era uma situação muito grave, mas que para mim foi experiência com Deus, foi experiência de fé, porque eu não tinha nem ideia de como solucionar aquilo. Eu só entreguei nas mãos de Deus e disse: Deus, eu não sei o jeito, eu não sei como, eu não sei onde, mas eu sei que Tu és Deus e que Tu vai me trazer a solução. E realmente assim foi, tá? Porque a gente tem que ter fé quando ora. Não basta orar de qualquer maneira. Amém? Tem que purificar os pecados, tem que pedir perdão pelos pecados, tem que quebrantar o coração. Deus, tu acha que Deus é onisciente, onipotente. Tu vai chegar diante dele com um clamor hipócrita, egoísta, ele vai responder? Até parece, Deus vê coração, tá? Então você precisa sentir, no caso, pedir perdão pelos seus pecados com arrependimento. Você deve fazer uma oração sincera e com fé. E você deve já crer na vitória que Deus lhe traz, tá? Então, vamos seguindo, né, na nossa oração por clamor, por cura e libertação. Ana não deixou de clamar por uma cura, né, porque ela não era capaz de gerar, passou a ser. Da mesma forma, nós vamos continuar clamando pela cura de Deus, para que Ele cure e sare a nossa terra, né, para que Ele tire essa peste, esse impedimento de ir e vir, isso que está nos atrapalhando de trabalhar, de estudar, de crescer, isso que está nos trazendo pesar na saúde, que está acumulando nos hospitais, que está impossibilitando o atendimento. Que também não é novidade, né? Não é só agora que os hospitais acumularam, mas mesmo assim vamos orar que Deus, para Deus isso não é problema, né? Para o mundo é problema, talvez até gere uma revolta interior, né? Como antes não era problema, agora, né? É uma crise que já se tinha antes, mas agora que ela tá vindo, não cola, né? Mas nós vamos orar, mesmo assim Deus vai interferir, né? Mesmo assim Deus vai gerar misericórdia, Deus vai gerar cura, Deus vai gerar libertação, né? E como nós oramos ontem, o segundo estado de Jó foi muito mais próspero do que o primeiro, né? Então nós vamos orar que Deus, mesmo diante dessa situação, Deus vai nos levar a uma situação de prosperidade e cura maior do que a primeira. O inimigo queria nos pôr em caos, o inimigo queria nos pôr em medo, o inimigo queria pôr o mundo em miséria, mas principalmente aqueles que usarem a fé vão ter de Deus maior provisão, maior livramento, e Deus vai conceder o dobro para a glória do nome dele. Amém? Então vamos nos colocar em espírito de oração, sempre com temor diante de Deus, ok? Sempre com graça, sempre com respeito. A gente chega diante do trono de Deus com confiança, mas também com temor. Ele é Deus, nós somos criatura, né? Com confiança, mas com temor. Como nós vamos chegar diante do trono de Deus, né, com pecado ou de qualquer forma, ou com o coração orgulhoso? Não é assim que funciona. Deus, ele é misericordioso, ele é Pai das luzes. Nós devemos chegar diante do trono dele com confiança, mas também com temor e tremor,
né? Com respeito à autoridade que Ele é, né? Com respeito ao Senhor que Ele é. Então, nós chegamos diante do trono de Deus com confiança e com temor. Amém? Com confiança por quê? Porque estamos perdoados e lavados no sangue do Cordeiro de Deus e temos uma fé sincera no nosso coração. Com temor por quê? Porque Ele é Deus e nós somos criaturas. Nós temos que entender que Ele é soberano sobre tudo e todos. Amém? Então vamos orar a Deus, clamar a Ele, para que Ele nos escute, para que Ele venha estar nos ouvindo e movendo a mão a nosso favor. Nós estamos clamando que Deus intervenha. Nós estamos clamando para que Deus venha estar agindo. Nós estamos clamando para que Deus estenda a mão, repreenda o mal e conceda a vitória. Amém? Você não precisa saber muitas palavras para orar. Você tem que colocar o seu coração diante de Deus. E à medida que você exercer o dom da intercessão, Deus vai começar a colocar palavras na sua boca. Porque quando Jesus falava dos discípulos, ele disse: vocês vão ter que comparecer ante a reis e governadores quando estiverem sendo perseguidos. Mas ele disse: não temais, porque eu vos darei boca e sabedoria e mais que não poderão resistir. Deus disse: eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir. Amém? Ele disse, ele deu essa promessa. Então nós também devemos aceitar esta promessa e ter na nossa vida essa promessa, que nós oramos a Ele, mas Ele também nos dá as palavras para que nós oremos a Ele, de tão maravilhoso e tremendo que Ele é. Amém? Então Deus nos dá boca e sabedoria que não poderão resistir. É uma promessa, está na Bíblia. E a gente deve tomar essa promessa para a nossa vida e exercer a fé. Amém? Então vamos começar o nosso momento de oração. Tá? Senhor Deus, diante de Ti nós estamos, Senhor, para clamar pela Tua misericórdia, para clamar pela Tua graça, para clamar, Senhor, pelo Teu perdão, Senhor. Senhor, eu não sei quantas pessoas estão ouvindo, quantas pessoas vão assistir, mas Tu sabes. Eu não sei o que eles fizeram ontem, hoje, nem o que estão fazendo hoje, mas Tu sabes. Tu és onisciente, Tu és onipotente e onipresente. Senhor, eu Te peço perdão, Senhor, pelos pecados que eu tenho cometido, Senhor. Peço perdão, Senhor Jesus, pelos pecados que talvez eu nem notei que eu tenho cometido. Eu Te peço perdão também. Senhor, que essa pessoa que está me ouvindo, Senhor, está arrependida, também possa encontrar lugar, essa pessoa que está ouvindo, Pai, que ela possa encontrar lugar de arrependimento, Senhor. Ilumina as áreas escuras do coração dessa pessoa, Pai, para que ela veja, Senhor, o que precisa ser limpo, o que precisa de arrependimento, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Que, Senhor, Judas não achou lugar de arrependimento e com remorso se matou, Pai. Mas que nós venhamos achar lugar de arrependimento, porque o arrependimento transforma, o arrependimento da nova vida, o arrependimento nos tira do reino das trevas e nos põe no reino do Filho do Seu amor, no reino da graça, no reino da luz. Então, Senhor, que as pessoas que estão me escutando, Senhor, que elas possam, Senhor Jesus, ilumina, Senhor, os olhos do seu coração, Senhor. Senhor, reaviva a consciência delas para que elas possam achar lugar de arrependimento. E que nós venhamos a nos arrepender, Senhor, com sinceridade, Senhor, diante de Ti. Senhor, com o nosso coração, Senhor, com sinceridade no nosso coração, Senhor, nós estamos Te pedindo, Pai. Intervenha nessa situação da pandemia, Senhor. Intervenha nessa crise sanitária hospitalar, Pai. Intervenha, Senhor Jesus, nessa crise econômica que está querendo se formar, Senhor, que está querendo trazer mal, Senhor Jesus, sobre a terra, Senhor. Está, Senhor Jesus, atrapalhando as pessoas até de produzir os alimentos, Pai. Uma vez que as pessoas não consigam produzir alimentos, os alimentos fiquem escassos, Pai, elas vão começar a brigar pelo pão, Senhor, e fica um caos enorme, Pai. Mas Tu não vai permitir que nós cheguemos a esse ponto, Pai.
porque tu já está provendo livramento ao mal que o diabo estava planejando, Senhor. Então nós clamamos a Ti, Senhor, frustra os planos do diabo, Senhor. Lança toda a estratégia de Satanás por terra. Frustra os planos de Satanás e lança a estratégia dele por terra, Senhor. Que este mal, Senhor, e essas pessoas, Senhor Jesus, que já deixaram o mal entrar no seu coração, Senhor, que Tu venha afastar e repreender, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Que Tu venha nos dar graça e misericórdia, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Repreende o mal, Senhor, envergonha o nosso inimigo, Senhor. Envergonha aquele que estava querendo se levantar contra nós, Senhor. Aquele que estava querendo pôr o mundo em caos, Senhor. Querendo colocar as pessoas para brigar por um pedaço de pão, Senhor, porque se parar a produção de alimentos é o que vai acontecer. Senhor, repreende este mal, Senhor. Repreende, Senhor, o caos, Senhor. Repreende a força das trevas, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Este mal, Senhor, que está agindo com crise sanitária, Senhor. Este mal que está agindo na crise hospitalar, Senhor. Este mal que está agindo tentando criar uma crise farmacêutica, Senhor. Este mal que está agindo tentando criar uma crise econômica, Pai, repreende, nós te clamamos. Estende a Tua mão, repreende estas trevas, arranca, Senhor, as raízes dessas trevas, lança fora este mal, Senhor. Lança, Senhor Jesus, esta planta com as suas raízes, Senhor, na fogueira, Senhor. Repreende este mal, Senhor, desenraiza este mal, Senhor. Repreende essas trevas, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós estamos clamando a Ti, o Deus vivo, único e verdadeiro, Senhor. Repreende, Senhor. Lança por terra este mal. Nós estamos clamando, Senhor. Tira essas trevas, Senhor. Tira o poder dessas trevas. Tira a influência dessas trevas, Senhor. Repreende, Senhor, este mal. O alcance dessas trevas, Senhor Jesus. Os planos malignos, Pai, de Satanás. Frustra os planos malignos de Satanás. Põe a estratégia de Satanás por terra para a glória do Teu nome. Senhor, que as orações, Senhor Jesus, de quem está orando com sinceridade no coração e arrependimento profundo, Senhor, clamando, Senhor, por um bem sincero e bom, Senhor, porque Tu sondas corações, Pai. Sonda os corações, olha para o coraçãozinho de cada pessoa, Senhor, que está orando agora, Senhor. Eu te peço que ela seja capaz de encontrar lugar de arrependimento. E eu te peço que essa pessoa seja capaz de te buscar em temor e santidade. Eu te peço, Senhor, que essa pessoa seja capaz, Senhor, de se arrepender e de clamar com sinceridade. Olha para o coração dessa pessoa agora, Senhor. Vê, Senhor, ilumina as áreas escuras, Pai. Ilumina os olhos deste coração, Pai. Repreende as trevas, Senhor. Traz a cura, Senhor, sobre o corpo, Senhor. Traz a cura sobre, Senhor Jesus, a alma dessas pessoas, Senhor. Nós estamos clamando, Senhor, cura nossa alma, cura o nosso espírito, cura o nosso corpo, Senhor, de toda e qualquer enfermidade, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Nos cura completamente, Senhor Jesus. Do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. Envia uma unção de cura a nós, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Envia, Senhor Jesus, uma unção de cura a cada um dos Teus filhos que estão ouvindo em sinceridade de coração, te buscando em temor, Senhor. Envia, Senhor, unção de cura completa, unção de libertação completa, Senhor. Repreende este mal, Senhor, repreende estas trevas. Senhor, Deus amado, se há enfermidade na carne, se há enfermidade na alma, se há enfermidade no espírito, envia a Tua cura, Senhor. Envia a Tua restauração. Envia a Tua unção, Senhor, de cura, Senhor. Envia a Tua unção de libertação, Senhor. Cura completamente, Senhor, desde o mal, Senhor Jesus, que nós vemos, Senhor, até o mal, Senhor, que está querendo se formar no nosso interior e que nós não vemos. Cura completamente, Senhor. Cura completamente. Lança sobre os nossos pés envergonhada a estratégia de Satanás. Lança sobre os nossos pés envergonhados planos de Satanás, para a glória do Teu santo nome. Nós estamos te clamando, Senhor, nós estamos te pedindo. Entra com providência, Senhor. Entra com providência e atende ao nosso clamor, Senhor. Entra com providência, Senhor, e atende a nossa oração. Nos cura completamente, Senhor. Nos dá novo ânimo, Senhor. Renova, Senhor Jesus. Se fomos atingidos numa luta espiritual, Senhor, ou se a nossa carne foi atingida, Senhor,
por uma enfermidade, Senhor Jesus, de origem emocional, de origem física, independente da origem, Pai. Se a nossa carne foi atingida, Senhor, restaura completamente o nosso corpo, Senhor. Restaura completamente o nosso corpo. Retira toda enfermidade, Senhor. Desde os ossos, Senhor Jesus, desde o mais interno, Senhor, do nosso coração, Senhor. O nosso corpo como um todo, Senhor. Envia restauração, Senhor. Também o medo que está afligindo a alma de muitas pessoas, a depressão que está afligindo a alma de muitas pessoas. Pai, repreende. Repreende esse espírito de temor, esse espírito de medo, Pai. O espírito de divisão, Senhor, que está atingindo os corações. Repreende este mal. Lança por terra essas trevas para a glória do Teu nome, Senhor. Também se o mal chegou a afligir o nosso espírito, Pai. Porque às vezes a luta é tão grande, mas tão grande que acaba afligindo o espírito, Pai. Nesses casos, Senhor, cura o nosso espírito, para a glória do Teu nome. Cura, Senhor. Cura o nosso espírito, cura a nossa alma, cura o nosso corpo. Cura, Senhor Jesus, a nossa casa, os nossos familiares, a nossa igreja, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o continente, o mundo, Senhor. Nós estamos clamando, Senhor. Talvez alguém olhe, Senhor Jesus, com incredulidade e diga, mas que pedido mais tolo. Mas nós estamos clamando ao Deus que criou o mundo. Para quem criou o mundo em apenas 6 dias e no 7º descansou, Ele pode curar o mundo que Ele criou também. Nós estamos clamando a Ti, Senhor. Clamando pela Tua provisão, clamando pela Tua misericórdia. Clamando pelo Teu perdão, Senhor. Muitas pessoas tentando desmerecer o Teu poder, Senhor. Dizem que isso demorou muito mais do que 6 dias, que a contagem de anos é diferente, que cada dia representa um milênio, mas essa não é a minha fé. Eu creio num Deus que pode criar um mundo como Ele é em apenas 6 dias mesmo, 6 dias humanos, 6 dias como nós conhecemos. Se um Deus que pode criar tudo o que nós conhecemos e o que não conhecemos ainda em apenas 6 dias, esse Deus também pode curar a nossa terra, pode sarar essa terra que Ele mesmo nos deu. Porque a terra em que nós estamos vivendo foi o próprio Deus que nos deu. Se Ele nos deu essa terra, Ele pode sarar ela também. E este é o nosso clamor, Senhor. Sara-nos, Senhor. Estamos clamando a Ti, Senhor. Purificados porque cremos no poder perdoador do sangue de Jesus Cristo e nos arrependemos de todo mal. De coração sincero, Senhor, porque não queremos esconder intenção nem vontade da Tua presença, Senhor. Uma é a nossa intenção e mesmo é a nossa palavra, Pai. Nosso coração é sincero diante de Ti. Oh, Espírito Santo de Deus. Também, Senhor Jesus, já oramos com fé, Senhor. Porque ainda que o mundo ache uma tolice, ainda que o mundo ache quase bizarro, Senhor, nós continuaremos crendo. Nós continuaremos crendo. Porque não há outra rocha que eu conheça. Não há outro Deus além de Ti. Não há. Não há. E se Ele criou o mundo em 6 dias, Ele pode curar o mundo também. Para a glória do Teu nome, Senhor. E que todos vejam e saibam que Tu és Deus. Para a glória do Teu nome, Senhor. Nós estamos clamando, cura o nosso corpo, cura a nossa alma, cura o nosso espírito, cura a nossa casa, cura os nossos familiares, cura a nossa cidade, cura o nosso estado, cura o nosso país, cura o nosso continente, cura o mundo, cura a terra, Pai. Porque Tu criou eles em 6 dias, Tu podes. Nós Te pedimos isso, Pai, para a glória do Teu nome, para que todos saibam e vejam que Tu és Deus, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o Jeová Rafá, aquele que cura, Deus da provisão, Jeová Jiré, aquele que provê, Senhor dos exércitos, o verdadeiro Senhor dos exércitos.
Porque há demônios que tentam se passar por esse título, mas eles são mentirosos. Só existe um Senhor dos Exércitos. É o Pai das luzes, Pai de Jesus Cristo. Os outros não são. Os outros são impostores. Então, Senhor, nós estamos clamando, Pai. Clamando diante de Ti. Nos cura. Cura, Senhor Jesus, a nossa casa. Cura os nossos familiares. Cura a nossa cidade, cura o nosso estado, cura o nosso país, cura o nosso continente. Cura a terra inteira, Pai, porque foi Tu quem criou ela em 6 dias. Cura-nos, Senhor, para a glória do Teu nome, para que todos olhem e vejam que Tu és Deus, que Tu és o verdadeiro Senhor dos exércitos, que Tu és aquele que era, que é e que há de vir. O grande e poderoso e eterno Deus. Te entregamos essa oração, Senhor. Confesse, Senhor Jesus, que de uma forma ou de outra Tu irás nos ouvir, irás nos atender, irás trazer sobre nós a Tua provisão e a Tua graça, para a glória do Teu nome. Amém? Fica com Deus, leia a Bíblia e viva uma vida de oração. A palavra de Deus diz para nós sermos constantes na oração, perseverantes e constantes na oração. Então vamos perseverar na oração e no jejum e sermos constantes, amém? Deus, crendo que Deus já nos concedeu vitória, crendo que Deus já nos concedeu vitória para a glória do Seu nome. Amém? Paz.